Olá, meu nome é Emily e nesse vídeo eu trago a parte da análise sintática do nosso compilador para controlar a linguagem fictícia do jogo da cobrinha. Aqui são as importações das bibliotecas que a gente vai utilizar. Na análise léxica a gente tinha utilizado já a biblioteca Apply e agora a gente vai continuar, né, para fazer a análise sintática com ela. A análise léxica precisou fazer algumas modificações, porque a análise sintática ela precisa dos tokens certinho para poder funcionar. Então, o que eu precisei alterar aqui do código anterior foi criar um regex específico para cada palavra reservada que a linguagem possui, e a parte dos retornos aqui também dessas funções, porque ele precisa a análise sintática ela vai precisar do retorno apenas do token, ele sem nenhuma modificação. Então, essa aqui foi uma coisa que eu tive que modificar para a análise sintática poder funcionar bem. Eu criei aqui também a parte do operador de final de linha, né, que na outra entrega não tinha. E a parte dos erros léxicos aqui eu precisei criar uma lista para poder adicionar todos os erros léxicos para eu conseguir puxar depois. A parte da análise sintática em si, né, tem a parte dos estados que podem ser estados múltiplos, os estados que são únicos, né, a parte do comentário do token do IFSU de Minas, né, e aí entra aqui os comandos while, o for, que foram esses aqui, a parte de atribuição de valor para uma variável, né? A gente criou algumas variáveis reservadas, então eu coloquei ela aqui porque ela pode ocorrer alguma modificação, né? Tem a parte do if, do condicional if, tem a análise da função, né? Para definir a função em si, os parâmetros condicionais, né, que são usados nos estados, que são todos esses. Eu criei aqui de palavra reservada, né, que o usuário ele pode inserir alguns valores. A parte de algumas palavras reservadas que tem uma finalidade mais específica, né, comando verdadeiro ou falso, os condicionais que podem ser agrupados, né, a parte de número mesmo em si, a parte de variável, as expressões para fazer operações, né, as expressões que podem ser em grupos também, a questão do parâmetro vazio, de algum parâmetro, né, algum retorno de algum parâmetro, um grupo de parâmetros, uma regra para função mesmo, o se não se, né, que é o nosso elif, e o se não se um grupo, né, que pode ter vários outros. E eu criei também uma lista dos erros sintáticos que a minha linguagem pode ter. Aqui é a chamada do analisador sintático, de fato, ela é feita nessa linha aqui, né, que eu chamo a biblioteca. Essa aqui é a parte dos erros que eu precisei trocar dos retornos da análise léxica, né? Então eu vou começar a colocar os erros nessa variável aqui. E aqui é a nossa lista de saídas que a gente tinha no outro vídeo, só que agora eu vou alimentar ela com os outros dados, né? Os dados que eu vou puxar mais aqui embaixo. Aqui é a parte da aplicação do tkinter, então eu não vou focar muito nisso. E a parte da análise que a gente tinha feito lá na estrutura do léxico, agora eu faço aqui. Olha, se a string é mal formada, eu adiciono um valor no erro aqui e a minha lista ela recebe como valor string mal formada, variável mal formada, número mal formado. E a parte das palavras reservadas, ela entra nessa linha enorme que ficou aqui, mas foi o jeito mais enxuto que eu achei de fazer. Então aqui tá todas as condições, né, que a gente estava fazendo na parte léxica, eu passei para cá.
O IF Sul de Minas, ele tinha que estar na primeira linha do código, então essa parte aqui é para fazer essa análise, né? Essa parte até aqui na linha 597. E aí depois, se tiver algum erro nos erros léxicos, né, na nossa lista, ele retorna como caractere inválido. Tem a parte do... Se não tiver nenhum erro léxico e os erros dessa condição aqui que a gente fez também for zero, aí ele chama o analisador, ele diz, né, que a análise léxica foi concluída sem erros e ele chama o analisador sintático. E aqui ele faz todo o tratamento dele. Eu vou executá-la aqui num código que a gente já pré-programou aqui. Então esse é o nosso código, né, que enquanto a posição da cobrinha for diferente da posição do alimento, se o mover direita for igual a 1, né, se ele receber sinal positivo do usuário, ele vai andar para a direita, ou ele vai andar para a esquerda, ou ele vai andar para cima, né, ou ele vai andar para baixo, no caso do else aqui. Então, se eu peço para executar, ele me diz que a análise léxica foi concluída sem erros, né, e a análise sintática também. E aí eu pego e mostro aqui todos os tokens que eu tenho. Se eu tirar, por exemplo, deixa eu limpar aqui, senão... Se eu tirar uma chave, por exemplo, aqui desse else, ele vai dar que a análise léxica foi concluída sem erro nenhum, mas ele teve um erro sintático, né, por conta da não chave aqui, né? Esse é o nosso trabalho, espero que tenha ficado claro. Obrigada.